Olá, lindona, tudo bem? 1º de julho de 2026, quarta-feira, dia de Mercúrio. E Mercúrio está passando pelo signo de Câncer, né? Um signo do elemento água, bem emocional. É um período muito importante, né? Para a gente entrar em contato com a nossa inteligência emocional. Algumas pessoas dizem que existem vários tipos de inteligência, não é? E a gente precisa reconhecer qual é o nosso tipo, porque nenhum tipo de inteligência é melhor do que a outra, né? É aí que tá legal na questão da variedade, né? Somos apenas diferentes, mas isso não indica que sejamos melhores ou piores, apenas diferentes, né? E aí é que está a beleza da vida, e aí é que está a beleza dessa diversidade que nos proporciona criar cada vez mais, né? Então isso é muito bom, né? Cada um no seu espaço, cada um desenvolvendo a sua a sua atividade e a gente chega, né, numa harmonia quando tem um bom maestro, vamos dizer assim, né? E é interessante isso porque eu participei recentemente de um ritual xamânico com o pessoal da Consciência Próspera, né? O Samuel. O Samuel tá com um programa aqui, se não me engano, segunda-feira, às às 19h30, se não me engano, tá? É um bom programa e ele é um bom orientador, um ótimo orientador. E nesse ritual é interessante que entre os povos originários aqui das Américas existe uma prática em que a gente canta só as vogais do nome da pessoa. E porque dentro desse entendimento, dentro dessa prática, as vogais elas ajudam a fluir o que deve fluir. E nós participamos, né? Eu participei de uma terapia, uma jornada bioxamânica de 9 meses, que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Se você puder, entre em contato com o pessoal da Consciência Cósmica e converse com eles, né, para ver a possibilidade, porque realmente é algo muito bom. É um período de 9 meses, um final de semana por mês, e agora foi o meu último mês. E nós fizemos essa prática com um belo de um maestro, vamos dizer assim, que levou a sua guitarra, que cantou para cada um de nós, né? A gente ficava deitada, ele perguntava o nome da gente e cantava só as vogais. Não só ele, como todo o grupo, mas a orientação é o seguinte: cada um canta como quiser, né? Não precisa, não, se eu estou cantando desse jeito, todo mundo tem que seguir esse caminho. Não, cada um canta como quiser, como sentir que deve cantar. E foi uma coisa muito, sabe, muito, será que eu posso dizer elevada? Não sei, mas foi uma experiência muito boa mesmo, né? Cada um cantando conforme o seu sentir, né, daquele momento, e a harmonia final foi muito boa, né? Para cada pessoa que sentava ali, que deitava, ficava o grupo cantando, porque não deixa de ser também uma prática de cura. É muito bom mesmo. E eu estou dizendo isso justamente para isso, né? Ele não engessou nada, né? Porque às vezes a gente vive engessada, né? A gente vive engessada com uma certa ideologia, com uma certa mitologia, com uma certa religião, e aquilo engessa a gente, né? Engessa. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, né? E ao invés de você se desenvolver, ao invés de você seguir a sua vida, desenvolver as suas potencialidades, você fica preso, né? naquela,
naquela ideologia, naquela mitologia, religião, e não é legal, né? Não é legal. Eu estava pensando, né, sobre isso, sobre essa questão da como é bom você se sentir livre e, ao mesmo tempo, em contato com a espiritualidade maior, né? Sem aquelas coisas de não faz isso porque é pecado, não faz aquilo porque é pecado, o versículo tal diz isso, tal, que não sei o que lá. E às vezes você fala, ai, minha Nossa Senhora da Aparecida. Eu vi esses dias uma pessoa, ela gravou um vídeo com uma imagem falsa, uma imagem de uma outra pessoa. E é uma pessoa que não é casada, não é nada, né? E dando a maior esporro e falando com as outras pessoas, com a relação de casamento, papapá, papapá. A mulher não é nem casada, né? Mas quando você tá com um perfil fake, com uma face fake, você faz qualquer coisa, né? E daí ela faz, eu fiquei olhando aquilo e falei, mas é muito safada, né? E ainda fala um monte de casamento, não é casada nem nada, e amarra, né, a informação dela com o versículo da Bíblia. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora da Aparecida. Pensei assim comigo, né? Como pode, né? Como pode? Para dar força para o que ela estava falando, e nem casada ela estava falando de casamento, ela amarra com o versículo da Bíblia, né? Eu falei, daí eu fiquei pensando, ai meu Deus, graças a Deus que eu estou fora disso, sabe? Graças a Deus que eu encontrei a possibilidade de vivenciar uma espiritualidade mais livre, sabe? E é muito bom mesmo, né? Você se sentir em contato com a espiritualidade, com uma força maior e, ao mesmo tempo, livre, né? Livre e responsável, porque não há liberdade sem responsabilidade. Hoje a gente confunde. Ai, é liberdade disso, liberdade daquilo, eu sou livre, tal como eu posso fazer o que quer, o que eu quero, né? Esquecendo que a gente vive numa sociedade, esquecendo que a gente é responsável por tudo que a gente faz, somos responsáveis, sendo você consciente ou não, somos responsáveis, é uma lei da vida, é uma lei da vida, a lei da causa e efeito, é uma lei da vida, e que chega um determinado momento, não sei quando, mas a gente, em contato com aquele ponto, com o que nós fizemos, com o que nós provocamos na vida de outras pessoas, da nossa própria vida também, a gente entra num processo de fazer vamos dizer assim, entramos naquele processo de refazer, reparar o que nós fizemos, né? Então parece que é uma lei, parece que é um mecanismo que existe dentro da gente, dentro da nossa própria alma. E é um mecanismo legal, vamos dizer assim, porque nos ajuda a crescer, né? Nos ajuda a crescer enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então é isso, né? Então é isso. Vamos tomar cuidado aí com o que a gente encontra no nosso caminho. Eu, sinceramente, caio fora quando a pessoa chega, não, que não sei o que lá, siga isso, siga aquilo outro. Muito obrigada, minha senhora. Muito obrigada, meu senhor. Se é bom para você, siga você, né? Mas eu tô fora. E aí a gente vai entrando em contato com os nossos amigos espirituais, fazendo uma bela de uma parceria e procurando fazer o melhor bem possível, né? Tanto para você quanto para as outras pessoas. Bom, eu sou a Sônia Beth, eu sou astróloga, Mum Mother e estou à sua disposição, tá? Uma Mum Mother é uma pessoa que lhe ajuda através da bênção do útero, através do contato, né, com essa energia da lua cheia,
lhe ajuda a se harmonizar com os ciclos da vida, tá? Através da bênção do útero, através de uma meditação que lhe ajuda a se harmonizar um pouco mais. Vale a pena, né? Vale a pena a gente restabelecer esse contato com essa energia lunar. Nós sabemos que a Lua, ela provoca as marés, né? Isso a gente é bem visível. E o nosso corpo, 70% praticamente é água, né? Então nós podemos também entender, algumas pessoas aceitam, outras não, e tudo bem. Nós podemos entender que esse ciclo da Lua mexe com as nossas águas internas, mexe com as nossas emoções. E quanto mais consciente nós estivermos desse movimento, teremos melhores condições de lidar com elas, né? De lidar com elas, observando o que é produtivo e deixando de lado aquilo que nos prejudica. Então, esse é o trabalho de uma Mom Mother, bem raso, vamos dizer assim, né? Porque é muito mais que isso, né? E é um trabalho muito legal, porque quando a gente entra nesse processo, né, de equilíbrio, ambas as partes se equilibram, a pessoa que recebe e a pessoa que está sendo um canal, né? Porque na realidade nós não somos nada mais do que um canal, em processo também de desenvolvimento. Então vamos começar o nosso programa depois de 10 minutos. Vamos começar o nosso programa colocando a mão no nosso centro de força, 3 dedos abaixo do umbigo, né? As mulheres se conectando com o seu útero e vamos fazer aquele contato com a deusa Ísis, a grande mãe, a deusa da magia, do feminino primordial. Então coloque a mão no seu ventre. Ísis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste. Eu sou grata por esta encarnação. Por tudo que eu tenho adquirido, material e espiritual, e por tudo ainda que vou adquirir. Eu sou grata pela força de ser mulher, por ter esse corpo de mulher nessa encarnação, esse corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com as suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Então é isso, né, gente? É importante a gente começar o nosso dia. O sol vai nascer às 5h24. Não, perdão. Às 6h53. Perdão, daqui a 1 hora mais ou menos. Ou mais, né? 1h30. Então é um ótimo momento, né? Se você já estiver acordada, se você estiver na rua, se você tiver a possibilidade de olhar para o leste, né? Que é a orientação, é a direção onde o sol nasce. Olhe para a direção onde o sol nasce e agradeça os raios do sol. Agradeça por receber a luz e o calor do sol. Esse astro, esse maestro que rege o nosso sistema solar. Sem ele, seria impossível haver vida, né? O sol representa a polaridade positiva, a polaridade masculina de todos os seres, de tudo aquilo que existe. Porque a gente acaba aprendendo que nesse mundo físico de polaridades,
A luz, a força maior, se divide em polaridade positiva, masculina, a força que oferece, que fecunda, e na força negativa. Negativa não tem nada aí de conotação inferior ou, vamos dizer assim, ruim. É apenas uma polaridade. Que é a polaridade feminina, que é a polaridade que recebe, que nutre, que inicia a materialização, a condensação dessa força que vem do masculino. No nosso sistema solar, nós temos o Sol, que representa essa energia masculina, essa polaridade masculina, e a Lua representa a polaridade feminina. No decorrer da nossa vida, nós aprendemos a identificar masculino com homem e feminino com mulher. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Se a gente for verificar os seres, nós vamos verificar que há mulheres que carregam em si, que têm mais facilidade de manifestar a polaridade masculina, e homens ou seres que estão em corpos de homens que têm uma maior facilidade de manifestar a polaridade feminina. Então, são formas de expressões para dentro e para fora. Feminino para dentro, masculino para fora. Feminino recebe, o masculino ele doa, vamos dizer assim. Tá? É aquela força que vem. É a força que vem, o feminino recebe para poder nutrir, para poder cuidar, para criar um novo ser, para criar uma nova situação, circunstância e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer? Observar que existem essas duas forças dentro da gente, observar qual polaridade é mais evidente. Eu posso te auxiliar nisso através do seu mapa astrológico e procurar uma integração, um equilíbrio entre essas duas formas, entre essas duas maneiras de ser. Por quê? Há momentos que nós precisamos dessa manifestação, dessa força masculina, os seres que estão em corpos femininos, em corpos de mulheres. E há momentos que a gente precisa também utilizar a força, essa força feminina. Independentemente se você esteja num corpo de homem ou de mulher. Então, esse equilíbrio é que vai ajudar a gente a viver melhor no planeta Terra, nesse mundo impermanente, nesse mundo que nada dura para sempre, né? Então, a gente precisa aí dançar, a gente precisa desse equilíbrio, e equilíbrio não é algo estático, não é algo parado, tá? Mas é esse dançar onde a gente sai de uma polaridade e vai para outra, da masculina para a feminina, da feminina para a masculina, dependendo da circunstância e o que a gente quer alcançar. Tá? Então, você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado e eu tenho a cooperação técnica do bonitinho do Euri. O Euri também está com um programa aqui na Rádio Mundial, muito legal, né? E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato, né? Pelas redes sociais, @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S, tá? Então, vamos lá, a posição astrológica do dia de hoje. O dia amanhece às 6 horas e 53 minutos, com o Sol e Mercúrio em Câncer e Lua em Capricórnio. Sol e Mercúrio em Câncer e Lua em Capricórnio. Câncer e Capricórnio, dois signos femininos, dois signos de polaridade feminina, tá? Câncer e Capricórnio, signos femininos, polaridade
feminina, movimento para dentro, recebe, nutre, acolhe para criar, né? E isso tanto homem quanto mulher pode fazer. Gestar algo novo, tanto homem quanto mulher pode gestar. O homem gesta uma nova circunstância, né? Porque não tem um corpo físico apropriado para gestar um outro ser vivo. Mas ele pode gestar. O homem gesta muita coisa. A mulher também gesta muita coisa. Né? Então, esse é o significado e essa é a polaridade feminina. Câncer, Capricórnio. Câncer, elemento água, vinculado às emoções. Capricórnio, elemento terra, vinculado a realizações. Água com terra dá o quê? Dá a bendita daquela massa, né? Daquela massa. Água e terra. Através da água e terra a gente molda. A gente molda tudo que a gente quer. Né? E nós estamos no inverno de 2026. O inverno também tem uma característica feminina. Polaridade para dentro. No inverno, a gente quer se recolher, a gente quer ficar na nossa casa, a gente quer ficar ali, entendeu? Vivendo com a gente mesmo. Então não tem aquele ânimo de estar na rua, tal, de fazer as coisas, de procurar. Não, é um recolhimento. Então, hoje nós temos essa condição mais evidente. No céu, nós estamos com Sol, Lua e Mercúrio, que são os planetas mais próximos de nós. Sol e Lua são luminares, não são planetas. O Sol é uma estrela, a Lua é um satélite, então são luminares. Mercúrio é um planeta, mas eles são os mais próximos nossos, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem maiores condições de entrar em contato com essa energia. E Sol, Lua e Mercúrio estão passando por signos do elemento água e terra, feminino. O céu está apontando para isso, a terra está apontando para o inverno. Nós estamos no inverno no hemisfério sul. Então, tanto o céu quanto a terra nos incentiva, nos impulsiona a viver esse movimento para dentro. A encarar o lado escuro da vida. E o que é o lado escuro? É aquele lado em que tudo, né, tudo que chegou a um ponto máximo, começa a sua descida. Começa a sua trajetória de finalização. O dia mostra isso para a gente. O Sol nasce às 6 horas da manhã, né? Especificamente falando, tá? Bem genericamente, e se põe às 6 horas da noite. Então, nós temos 12 horas, claro, e depois ele se põe, a Lua aparece, nós temos 12 horas no escuro. A nossa vida é assim, né? Nós nascemos, crescemos, chegamos num ponto máximo, produtividade, luminosidade, mas chega um momento que a energia começa a diminuir. Então, nós entramos naquela fase de finalização da nossa própria vida. E nós precisamos aceitar isso. Se a gente não aceita esse movimento, não se integra a esse movimento, fica tudo mais difícil, a gente sofre demais. As próprias fases da Lua mostram isso, Lua crescente, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, tudo claro. Lua minguante, Lua nova, tudo no escuro. Então, nós precisamos aceitar esses ciclos na nossa vida para viver melhor. Né? Então tá. Eu falei muito. Eu escrevi, acho que falei 5% do que escrevi para hoje. Mas tudo bem. É esse o recado para hoje, né?
para a gente saber lidar, principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência a lidar mais com a polaridade masculina, seja homem ou seja mulher. Como é que você vai viver hoje, hein? Nesse dia em que a polaridade feminina ela está bem evidente. Pode ser um desafio, viu? Beijo, até mais e até a próxima quarta-feira. Tchau.